Olá, o meu nome é Flamarion e apresentador do mais novo podcast de empreendedorismo do Brasil, o Pode Começar. E antes de falar com o meu convidado especial, eu peço e convido você a se inscrever em nosso canal. Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo. Eu sempre falo aqui que informação boa tem que ser compartilhada. E eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele é empreendedor no ramo de fisioterapia, também investidor financeiro e apaixonado por livros. Vocês vão entender por quê, tá? Depois a gente vai comentar. E o nosso bate-papo vai ser sobre 2 livros, tá? Eu vou apresentar aqui os livros, já vou passar para você o livro que a gente vai comentar, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia e também Pai Rico e Pai Pobre. Então, não percam, assistam até o final. Tem muita informação boa aqui em nosso Pode Começar. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso podcast Pode Começar. Obrigado, Flá, pelo convite. Boa tarde a todos, ou bom dia, não sei o horário que vai estar assistindo esse podcast. É uma honra estar aqui com você. Obrigado novamente pelo convite, Flá. Legal, Vinícius. O Vinícius, eu conheço ele, né, ele é fisioterapeuta, empreendedor no ramo da fisioterapia. Mas antes disso, o seu início, Vinícius, é interessante. Você foi atleta de handball. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, não pode começar. Sim, eu fui atleta de handball. Comecei aqui pela cidade de Lins mesmo. Na época, o prefeito era o Casadei, num projeto que tinha Celeja do Esporte que ele tinha feito. E ele tinha feito bastante modalidades federadas para a gente jogar campeonato. Então, eu acabei jogando aqui por Lins. Fui um bom jogador assim, acabei me destacando e aos 17 anos eu me profissionalizei e fui morar fora, fui para um clube que eu até lembro hoje que minha avó na minha infância, nessa época assim, ela falou para mim, filho, você pode jogar o que você quiser, ser atleta que você for, a única coisa que eu te peço é que você tenha estudo. Então, quando eu me profissionalizei aos 17 anos, eu já estava começando a faculdade aqui. Porém, o clube que eu escolhi, que eu consegui ser contratado, tudo, foi em Ribeirão Preto, que um dos patrocinadores do clube era a Faculdade Barão de Mauá. Então, eu como atleta, acabei sendo um atleta também com bolsa de estudo de atleta. Então, eu já comecei a minha faculdade junto com a carreira de atleta. Então, eu iniciei a carreira aos 17 anos e fui até os 19 anos por Ribeirão Preto, um grande clube assim no esporte. Na minha época, a geração tinha sido 10 vezes campeões regionais o time. Participei de dois títulos deles. A gente fui jogador até os 19 anos, que eu tive uma lesão e a minha carreira parou, mas o clube que a gente joguei Paulista, o que é o Super Paulistão, né, o handball. Jogamos nacional e um campeonato regionais, todos os campeonatos que ia tendo pela liga estadual e nacional. Legal, Vinícius. Olha só, atleta, né, de handball que não é um esporte muito popular aqui no nosso país, né? A gente é conhecido como país do Conhecido pela futebol, né? futebol, tudo. Futebol, mas o handball a gente não conhece muito. Esses dias eu assisti uma partida do Brasil, da seleção brasileira. Eu achei interessante esse esporte, é bem dinâmico, né? E os placares são elásticos, né? É Sim. diferente do futebol que muitas vezes é ali 1-0, 2-0 e geralmente o handball o placar é elástico, né, Vinícius? Sim, é um placar muito elástico e, por exemplo, uma coisa que a gente conversa no padrão tático de jogos, né? O treinador nosso até falava aqui de Lins, que era o Diego, falava assim, uma defesa do goleiro é um gol nosso, porque normalmente a probabilidade de gols num time em ataque é maior do que a probabilidade de uma defesa. Então, sempre o jogo é muito placar elástico, 30-40, 40-50, são placares bem elásticos assim. Então acaba que aquelas defesas que são feitas são muito importantes, até vale como gol. E se a gente conseguir já exercer um contra-ataque em cima,
a gente até tem uma prevalência de pontos assim, porque o jogo de handball tem vários padrões, tudo. A minha posição eu jogava de ponta, ponta ponta direita, que é lugar que joga canhoto, porque normalmente os jogadores ponta esquerda são destros para fazer o salto invertido para ter uma angulação maior. Então você dá o drible para dentro. E eu jogava na ponta direita, onde teoricamente era posição de canhoto, mas eu sou destro. E acabei que algumas técnicas, essas coisas, aprendi a jogar no lado de canhoto. Então eu me destacava nessa posição. E também sabia, por ter força, eu jogava de pivô e marcava pivô. Muito bem, Vinícius. E depois, eu vi no seu currículo, né, que você se formou em fisioterapia, e depois você veio a montar a sua clínica junto com a sua esposa, que é a sua sócia. Conta um pouquinho da experiência empreendedora, como foi o início, né? Porque a gente aqui no nosso podcast, a gente incentiva a pessoa a começar. Tem um sonho, tem um projeto engavetado, começa. Como foi o seu começo, Vinícius, na clínica? Explica como que ela está hoje. Então, eu e minha esposa, a gente tem o nosso consultório, né? Porque somos autônomos, então a gente é um consultório de fisioterapia. Tanto eu quanto minha esposa somos sócios, a gente montou junto. Um sonho que é até engraçado de dizer, porque depois que eu tive a lesão, que eu já estava fazendo fisioterapia na faculdade e transferi para cá, para Lins, terminei no Unisalesiano de Lins. E um dia a gente batendo um papo, eu e minha esposa, a gente olhou, a gente começou a desenhar como que a gente queria ter a nossa clínica, porque um dia, nós dois conversando, a gente falou que gostaríamos de ter o nosso próprio espaço, porque a gente olhou e falou, foi ver um colega nosso que estava trabalhando numa outra clínica, nada contra o CLT, nada, mas a gente viu que gastou tanto no investimento da faculdade em si para ter um salário muito pequeno. Então, a ideia nossa foi de começar a ter o nosso espaço, só que ao mesmo tempo a gente precisava pagar nossas contas. Então, tanto a minha esposa quanto eu, a gente foi trabalhar em outros lugares e devagarzinho fomos montando a nossa clínica, porque a gente pensou que a clínica no início não ia nos dar um retorno que nós precisávamos para ter esse dinheiro, né? Então, o pensamento nosso foi a gente ter algo para nos sustentar e a clínica aos pouquinhos ir gerando esse dinheiro, fazendo a árvore crescer, né? Desse sonho que a gente teve. Legal. E hoje a clínica está bem situada, né, Vinícius? Você tem vários pacientes, você atende atletas, atende pessoas idosas. Como é que é a sua especialidade? Conta um pouquinho. Eu sei também que a sua esposa, ela é especialista, né, na área de pilates. Conta um pouquinho Sim, hoje eu cheguei, graças a Deus, eu consegui atuar na área esportiva. Minha maior especialização curricular e a parte minha é na traumato ortopédica, né, Flá? Que é eu trabalho com atleta, tudo. Fiz também alguns cursos de especialização na área geriátrica, que eu também trabalho com idoso. Foi uma época assim de trabalhando para outros lugares, da água para o vinho, dois lugares totalmente diferentes. Trabalhei nessa época até a clínica conseguir se firmar. Então trabalhei muito com idosos geriátricos, assim, a geriatria é uma parte que foi muito importante para mim para eu saber lidar com aquele ser humano, entender o problema dele, porque um idoso viveu toda a vida. Então eu tive o prazer de aprender a olhar para ele e saber que o que ele pode ter mais. Então também trabalho na área geriátrica, neurogeriátrica, pegando muito AVC, tudo, ortopedia em geral, lesões musculares, lesões de fratura, traumato e também na área esportiva. Um foco meu é ortopedia e ortopedia esportiva. Muito bem, Vinícius. Também no seu currículo eu vi que você tem uma especialidade, né? Até para atuar no Clube Atlético Linense. Depois a gente vai falar um pouquinho, porque o Vinícius ele foi fisioterapeuta do Linense, tá? Inclusive teve uma fase campeã, né, Vinícius? Mas espera um pouquinho que você vai contar para nós essa parte aí do Clube Atlético Linense. Mas antes de você se especializou na FIFA, na CBF. Como é que é
essa exigência, Vinícius, para estar atuando na área esportiva? Qual que é conta um pouquinho desse curso que você fez. Esses cursos, na realidade, eu acabei tendo uma boa sorte para poder fazer, Flá, porque acabou que esses cursos antes eram presenciais. E na pandemia acabaram que deram uma liberada para todos os profissionais. A CBF quer fazer uma coisa que acho que talvez você até veja com os treinadores, que é você ter o curso especializado para você saber padrão tático, padrão técnico. Então, a CBF começou a dar um curso que tem a categoria D até a categoria Pro de treinadores. Então, o treinador, para ter a licença para ser profissional, ele vai ter as licenças de D ao Pro. Que a D é para a categoria de base e escolas que jogam campeonatos confederado, que é, por exemplo, jogos escolares, tudo. Então, que tem a parte da federação junto para alguns torneios escolares, então tem que ter a D. E aí sucessivamente, C, B, A e Pro. Com isso, a CBF também fez uma academia, que é a escola CBF Academy, que faz todos os profissionais querer ter essa licença para poder ter uma especialidade melhor, porque hoje no futebol é muito ciência, é muito físico, é muito fortalecimento. Então, ter o profissional na área que atue dessa maneira faz com que o chamado para atuar e corrigir melhor o atleta seja uma demanda muito maior. Então, o curso da CBF na pandemia e o curso da FIFA também foram os cursos que habilitaram para a gente poder fazer EAD. Então, eles davam uma prioridade para quem trabalhava no meio. Então, primeiras vagas era para quem já estava no meio de um clube, estagiário ou profissional do clube, podia já ter uma vaga prioritária. E o que sobrasse de remanescente abria para o público em geral. Então, eu pude fazer os dois cursos, tanto da FIFA, que é o FIFA Medicinal Networking, e o Fisioterapia no futebol da CBF Academy. Muito bem. Então, o Vinícius aqui falou, ele citou até o livro, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, quando ele fala de sorte, que a gente entende que é oportunidade, né, Vinícius? Sim. Você aproveitou a oportunidade, viu ali a necessidade e fez esses dois cursos que te credenciaram para ser um dos fisioterapeutas do Linense. Foi justamente no último título do Clube Atlético Linense, Vinícius. Conta um pouquinho da sua experiência como fisioterapeuta do Linense. Eu comecei no Linense como estagiário em 2018. Eu peguei o finalzinho do último brasileiro que o Linense participou, que foi a Série D. Eu peguei a fase final da Série D com a preparação física para o Paulista de 2019. Então, o final de 18 e 19 inteiro, eu fui estagiário do Linense, atuando na parte de fisioterapia como estagiário. Na época estava o Diego Cano no brasileiro. Logo que acabou o brasileiro, ficou o Newton Camargo, que também estava. O Diego estava de responsável no brasileiro e o Niltinho como fisioterapeuta. E eu e o Everson Lucas de estagiário. Em 2019 ficou o Niltinho e eu acabei ficando junto com ele de estagiário também. A gente participou do Paulista, que em 2019, infelizmente, tínhamos caído para A3, estávamos na A2. O Linense, na época que eu entrei, pegamos uma fase turbulenta, caindo de A1 para A2 e A2 para A3. E nisso, em 2021, eu e o Everson Lucas, o Everson voltou, que o clube perguntou para mim quem eu queria mais um fisioterapeuta, que estava uma demanda muito grande, eu estava sozinho em 2020. Então, em 2021, eu convidei o Everson para vir comigo, que é um grande amigo meu. E nós dois trabalhamos forte. Tivemos nesse ano do Paulista nenhuma lesão no Paulista, assim, lesões que afastar jogador. A gente fez um trabalho muito árduo, conversando o tempo todo, deixando toda sistematização, periodização nossa para não ter a lesão. Então, a gente fez um trabalho de formiguinha com os atletas e 2021, na pandemia, a gente foi agraciado de conseguir voltar para dois. Então, o título da 2 foi o título da 3 foi um campeonato
fora do comum. Então, esse curso da CBF, o curso da FIFA, deu uma bagagem muito grande para a gente saber suportar a pandemia, porque na pandemia a gente tinha que fazer teste de Covid todos os dias praticamente, porque jogo era dia sim, dia não. Então, o corpo do atleta também não era pronto para isso, e acabou que foi uma correria muito grande. Legal, Vinícius. Tem até imagens aí, depois a Flávia vai colocar, né, do Vinícius beijando o troféu de campeão. Que legal, né? A gente Sim. comemorar o título do Clube Atlético Linense é muito importante, né? Foi uma época boa, uma época importante onde o título veio. Vinícius, você falou bastante aí sobre atleta, contusão e sobre prevenção. Qual que é a importância de você trabalhar com a prevenção, né, em relação às contusões de atleta? Então, tanto que o curso da FIFA prioriza muito a parte de prevenção. Tanto que tem, além do FIFA medicinal que a gente fez, tem um programa chamado FIFA 11, que é exatamente para o futebol, que faz um tipo de treinamento e aquecimento no início dos treinos, início de jogos, que é para a gente aquecer o corpo do atleta. E tem, hoje já pode ser contestado, mostrar que é um pouquinho menos, mas quando foi feito o estudo do FIFA 11, tinha uma prevenção de 30% das lesões. Eu acho que era isso, se eu não me engano. Eu tô falando um número, mas eu lembro que era um número de prevenção, mas talvez eu possa estar falando errado, faz já um tempo que tem esse cronograma. Então, a gente utilizava o FIFA 11. Eu tenho formação em Pilates também, junto com a minha esposa, que minha esposa é especialista em Pilates. Então, eu fiz o curso junto com ela. E nessa parte de prevenção, a gente acabou criando um protocolo de exercícios de Pilates no solo. Então, nessa parte eu passava, o Everson passava um fortalecimento pré-preparador físico e também a parte de exercício de Pilates o Everson também fazia. A gente tinha uma conversa muito bacana, deixava tudo bem alinhado. Então a gente trabalhou muito na parte de prevenção de lesão. E os jogadores pós-treino, a gente trabalhava com eles o relaxamento muscular. Como que estava numa competição muito longa, assim, muito curto, tiro curto, mas de longos jogos, né, que acabou sendo dia sim, dia não. Então, o que que a gente pensava? Deixar o jogador o mais descansado possível. Então, pós-treino, pós-jogo, a gente fazia liberação miofacial, que é a liberação do músculo para tirar a tensão do jogo. Banheira de imersão, a gente colocava todos os jogadores, que o preparador físico, o Eduardo, na época, ele já também era bem alinhado com a gente, então não tinha aqueles conflitos de querer mostrar mais que o outro. A gente era uma comissão técnica bem alinhada, então ele fazia também essa parte da imersão exatamente para a gente poder prevenir as lesões. Muito bem, Vinícius. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo, ó. Próximo bloco é rapidinho, nós vamos falar sobre o homem mais rico da Babilônia. Eu falei para vocês no início que, além de tudo isso, o Vinícius é apaixonado por leitura. Não, não foi sempre assim, você vai contar daqui a pouco, viu, Vinícius? Sim. Nós vamos comentar sobre esse livro, um bate-papo gostoso, tá? É rapidinho. Enquanto isso, se inscreve em nosso canal, dê seu joinha, compartilhe o vídeo. Informação boa sempre é importante, sempre é bom. Tá joia? Rapidinho, já voltamos. Olá, estamos de volta ao Pode Começar. Vamos falar sobre esse livro aqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia. Vinícius, eu gostei, realmente gostei de ler esse livro. É uma leitura muito fácil, apesar de ser um livro antigo, tá? Me surpreendeu, achei que fosse um livro escrito atualmente, mas não, ele foi escrito Há é, muito tempo há muito atrás. tempo e as informações que está nesse livro é bem atuais, tá? Então, quem escreveu o livro foi George Samuel Clayson, tá? Ele é dos Estados Unidos. Vinícius, o que você mais de interessante achou no livro, né? Quando ele fala pague-se a si mesmo em primeiro lugar, o que você entende sobre essa dica que ele coloca no livro? Então, o livro até já começa com esse ponto de reflexão, né? Porque na realidade são dois amigos que acabam se encontrando, conversando, e aí vem aquele ponto de que a gente acaba olhando que a gente está na zona de conforto nossa, né? Então,
Quando a pessoa era um deles, é o Bansi, ele fazia carruagens. E um dia estava lá parado, um outro colega dele, que agora me falha a memória aqui, até não marquei, ele deixou os dois conversando e aí eles se lembram que tinha um amigo deles que é o Arcade, né, que é o homem mais rico da Babilônia. E eles vão atrás desse amigo e perguntam como que faz para ter dinheiro, porque os dois nas suas profissões eram muito bem realizados, eram importantes, porém não tinha esse dinheiro. Então, financeiramente, é, acabavam que eles estavam fracassados, profissionalmente bem-sucedidos, mas financeiramente fracassados, que é uma reflexão que eu fiz comigo mesmo, que eu olhei e falei assim, não adianta eu ser um fisioterapeuta e só ser o fisioterapeuta e ficar sempre na mesma. Então, aí foi que antes eu até não lia tantos livros, agora eu tô lendo mais. Aprendi a gostar de livros exatamente por conta dessa pergunta que eu me fiz há alguns anos atrás. Então, esse foi um dos meus primeiros livros que eu li, O Homem Mais Rico da Babilônia. E nisso, se pagar primeiro, é uma coisa que eu analisei e falei assim: nós temos o costume de pagar todos os outros, pagar todas as contas primeiro para depois investir o que sobra. Só que normalmente a gente não deixa sobrar dinheiro, porque a gente acaba tendo nossos prazeres, querendo sair, passear. Então, se você colocar essa primeira conta de se pagar primeiro, as demais contas você vai ter que se organizar, correr atrás, até trabalhar mais para poder colocar em ordem. Legal. E o livro, ele é interessante isso que o Vinícius falou, né? Porque muitas vezes eu sou um ótimo profissional, tenho uma carreira, né, bem sucedida, mas sempre falta dinheiro. Então isso é algo que nós temos que observar e o canal aqui a gente sempre fala, né? Para você iniciar alguma coisa, você precisa também ter um preparo, Sim, porque tudo hoje demanda recurso, não só recurso material, recurso pessoal, mas também o recurso financeiro. E esse livro ele ensina a se preparar a ter esse recurso, né? Eu até comentei que você antecipou aqui, a gente fala muito de oportunidades, mas muitas vezes a oportunidade você aproveita quando você está preparado. preparado. Aí o livro ele fala bastante disso, né, Sim, que Vinícius? até tem uma parte que da história, assim, que os dois amigos conversando falam que ele acabou tendo sorte, porque na realidade o Arcade ele era um escriba, né? Então ele escrevia. E por sorte ou destino, é, ele acabou conhecendo um rapaz que era cobrador de impostos. E nisso, ele fez uma proposta para esse cobrador de impostos, que ele pediu para escrever muito rápido o que ele precisava, porque ele precisava com urgência. Então o Arcade falou assim: eu escrevo, te entrego amanhã, desde que você me ensine como ter dinheiro. Então a primeira lição que ele deu foi essa de guardar, pagar primeiro a si mesmo. E nisso ele guardou tudo. E já vem a segunda lição que esse cobrador de impostos falam, que é você investir prudentemente ou dar o dinheiro para quem sabe investir. Por exemplo, no livro ele colocou que ele deu dinheiro que ele guardou de um ano inteiro para um oleiro comprar joias. Só que foi passado para trás. Então ele perdeu todo o dinheiro porque não soube colocar o dinheiro na mão certa. Então, trazendo para nós, na nossa realidade, é aquela coisa que você vai escutar um parente falando que tem uma plataforma que está pagando 10% ao mês. Então, quando a gente sabe de que 10% é uma rentabilidade fora da realidade, então a gente já começa a entender e a saber que aquele investimento é uma furada. Então, essa segunda lição é colocar o dinheiro na mão certa ou você estudar. Tanto que eu estudo bastante sobre finanças, eu invisto,
Mas eu tenho uma pessoa de confiança que até veio já no seu programa aqui, que é o Lucas. O Lucas é o meu consultor, então eu tenho um profissional para poder gerir essa parte financeira. Então, o dinheiro meu não acaba que não se esvaiu, exatamente por a gente poder colocar a pessoa correta para investir para a gente e nós continuar estudando para saber também o que está acontecendo com o dinheiro. Muito bem, Vinícius. Eu achei interessante também no livro que ele coloca lá 7 soluções para a falta de dinheiro. Então ele fala sobre começar a fazer o dinheiro crescer, que é poupar, a importância, né, de poupar. A diferença de despesas necessárias e os desejos, porque muitas vezes a pessoa tem aquele desejo, aquele, né, ímpeto de comprar, mas será que realmente é uma necessidade? Então é o grande desafio do ser humano. Ele fala também sobre multiplicar rendimentos. Também é importante a dica que ele dá, né, Vinícius? Depois você vai comentar um pouquinho do dinheiro trabalhar para nós mesmos. Sim. Porque essa é a grande sacada, é fazer o dinheiro trabalhar para nós. Então ele dá essas dicas também. Ele fala de proteção do tesouro contra a perda. É interessante essa dica que ele fala, seja dono da própria casa. Eu vejo que ele quer assim a estabilidade também, né? Apesar de ter essas dicas, mas ele pede também sobre a estabilidade. Aumente sua capacidade, que eu entendo como desenvolvimento pessoal, Sim. e renda para o futuro. Vinícius, conte para a gente o que você tem de observação para nós desse E livro. nessa parte do lar, eu acho que é uma coisa bacana que ele fala, que vai contra muitos influenciadores que tem hoje na internet, que fala que para viver de aluguel, que ser dono do seu lar é ser dono da sua, ter igual você falou, ter um lugar para ter estabilidade, tranquilidade. Então, essa parte do que ele fala sobre investir no lar, ser dono do seu lar, é uma coisa que deu certo há mil anos atrás, muito tempo atrás. Todo mundo, quem tinha o seu lar era, vamos dizer assim, o seu lar é seu reino. Então, é uma coisa muito bacana. Uma coisa que eu gosto muito dessa parte que ele ensinou, esse livro é gostoso de ler porque ele não fala tanto de matematicamente, né? Então, ele é um livro que o leitor que não está adaptado a ler ou achar que é um livro muito de números, ele não fala exatamente de números, mas ele vai dando sugestões. Então, dessa parte aqui, ó, multiplicar os rendimentos. Então, o que que é multiplicar os rendimentos? Você pegou você guardou, poupou o dinheiro, deixou aplicado. Essa aplicação vai te gerar um fruto. Só que se você usar esse fruto no tempo que não é o tempo correto, quando ele não tiver maduro o suficiente, você está perdendo ele. Então, é você reaplicar. Então, uma coisa que eu utilizo para mim é os fundos imobiliários. Você compra cotas de prédios comerciais e todo mês vem um aluguel. Então, os aluguéis que vêm desses fundos imobiliários eu reaplico comprando novas cotas. Então, quando você faz essa reaplicação, é que você está multiplicando o próprio rendimento dele, que é você fazer o dinheiro trabalhar para você, não você trabalhar pelo dinheiro. Outro ponto muito que eu acho muito válido é pensar na renda do futuro. Então, esse ponto no livro me fez refletir nisso, que porque até então eu só estava trabalhando com a força do meu braço, como um fisioterapeuta, indo até tarde da noite, mas e quando eu chegar numa determinada idade, eu não vou ter a força do braço para conseguir trabalhar desse jeito. Então, meus investimentos vão ter que suportar os meus gastos. Então, eu estou fazendo, ao longo desse tempo que eu comecei a estudar, gostar do tema, a fazer um investimento para o futuro. Legal, até porque, Vinícius, a gente tem que se preparar realmente, né? Porque vai chegar uma fase da nossa vida que, graças a Deus, vai chegar, né? Faz parte da vida. E felizes são os que chegam na velhice, porque, né? Mas chegam na velhice bem, né? E precisam de um recurso financeiro, porque você vai deixar de trabalhar, vai tirar o pé do acelerador, vai ser outra forma, né?
e precisa do recurso. Então tem que realmente se preparar para quando chegar esse tempo, né? Esse tempo do futuro, que vai chegar para todos, não tem como escapar. Vinícius, ele fala também sobre as tábuas de argila, que foi comentado, né? Que tem lições de ouro nessas tábuas de argila. Fala um pouquinho dessas tábuas de argila, porque aqui a gente tá, ele fala, só para vocês entenderem, da Babilônia antiga, que foi um reino muito próspero, né? Mas poucas pessoas tinham dinheiro naquela época, né? E ele fala das tábuas de argila que foi encontrado lá. Explica um pouquinho que lição que ele traz para nós, Vinícius. Então, que no livro ele fala exatamente da Babilônia, que era uma civilização que há muitos anos atrás, até antes de Cristo, existia, e você vê coisas da modernidade que já tinha lá. Então, se você vê, tinha contratos futuros assim de compra e venda, foram eles praticamente o pioneiro do comércio. Então, eles tinham esse mecanismo. E essa parte do livro, das 5 leis do ouro, é engraçada, porque o que acontece? O Arcade dá pro filho dele uma parte da herança, assim, vamos dizer, para ficar mais fácil do público entender, e a tábua de argila com as 5 leis do ouro. Tanto que até deixei anotado aqui, ó. A primeira lei que ele coloca é guardar 10%. Então, no livro até coloca uma frase muito legal, que é a cada 10 moedas que tiver no seu bolso, uma você tem que manter. Você pode gastar até 9. Então, é os 10% que você guarde para você. Consultar pessoas mais experientes que você. Então, muitas vezes, quando você for montar algum negócio, alguma coisa, consultar pessoas, até mesmo com você que é um contador. Então, se eu quero começar um negócio, ter a experiência do que eu preciso ter para começar esse negócio, se é um negócio viável, se não é, para poder não ser uma perda financeira, porque querendo ou não, quando você começa, você tem que ter muito bem desenhado. Tanto que no primeiro bloco a gente conversou, eu e minha esposa a gente desenhou a clínica do jeito que nós queríamos, desde o início. Então a gente fez o arroz com feijão, o passo a passo. A gente não foi direto no filé mignon. Então, consultar pessoas com mais experiência. Investir prudentemente. E é o que eu sou uma pessoa um pouquinho que gosta de investimento e tudo, mas ao mesmo tempo que outras pessoas, quando eu converso, vê que eu sou uma pessoa mais arrojada, ao mesmo tempo eu me considero mais conservador. Por quê? Porque eu não entro em investimentos de empresas que são empresas arriscadas. Por exemplo, eu gosto muito de um investidor chamado Luiz Barsi Filho. Ele tem uma metodologia chamada BEST, que é traduzindo as melhores, né? Então, esse acrônimo dele quer dizer B de banco, E de elétricas, S de sanitárias, a parte de saneamento básico, então vai pegar a Sabesp, essas empresas. Aí coloca mais um S que é seguro e tecnologias. Então ele coloca empresas que são difíceis de entrar no mercado, algum player novo, que são consolidadas. Então eu pego muito o exemplo dele na parte de ações de empresas que pagam dividendos. Eu arrisco porque estou comprando ação. Todo mundo fala que o mercado de renda variável é arriscado. Porém, eu não arrisco em qualquer empresa. Nada contra, mas, por exemplo, eu não peguei Magalu, porque uma época a Magalu estourou muito, foi lá para cima, todo mundo dizia que e é uma excelente empresa. É uma empresa que, mas nas ações não despencou muito rápido também. Legal, Vinícius. Então nós estamos finalizando, né, o comentário sobre o livro. Isso aqui é um best-seller, mais de 2 milhões de cópias vendidas, tá? Como eu falei, é um livro. Eu achei que era um livro atual, assim, foi escrito atualmente, mas não, é bem antigo. Mas se você vê, são lições que servem para nós até hoje. Então, é uma dica de leitura. Então, pode começar, indica esse livro para leitura, tá ok? Nós vamos para um rápido intervalinho, tá? Aguarda aí um pouquinho, que nós vamos falar agora sobre Pai Rico
e pai pobre. Próximo bloco é rapidinho, tá? Aguenta aí. Estamos de volta para comentar esse livro aqui, ó. Pai Rico e Pai Pobre. 9 milhões de cópias vendidas. É um best-seller. Também é uma indicação do Pode Começar. E eu li esse livro já 2 vezes, Vinícius. Gostei muito. E olha só, ele dá um puxão de orelha nos contadores, porque ele fala assim, ó, os contadores são inteligentes. Primeiro ele levanta a bola dos contadores, né? Que são inteligentes, mas não sabem ganhar dinheiro. Puxa, mas foi um puxão de orelha, Vinícius. Mas a gente aprende muito com esse livro. E eu gostaria, Vinícius, o que você traz assim de maior ensinamento que você obteve lendo esse livro? O legal, Flá, desse livro também, os dois que a gente está conversando, que eles se contrapõem em muitas coisas. Então, acaba agregando coisas parecidas. Então, ele também vai falar se pagar primeiro. Uma coisa que eu acho muito legal é que ele fala numa parte que é exatamente da sua área, que é sobre ativos e passivos, né? Que é uma área que a contabilidade atua bastante. Então, que ele fala que você tem que ter uma coluna de ativos muito maior do que passivos, que a coluna de ativo é o que vai te dar dinheiro e passivo é o que vai te retirar esse dinheiro. Então, focar em coisas que te fazem aumentar essa coluna do ativo. Uma coisa também que eu acho muito legal do livro é quando ele comenta sobre a corrida dos ratos, né? Que é uma parte do livro que ele tá conversando com os alunos, tudo, e ele cita essa parte que a corrida dos ratos nada mais é que aquela pessoa que ganha dinheiro, gasta todo o dinheiro até ficar sem dinheiro para trabalhar novamente e ganhar dinheiro novamente. Então sempre vai ficar nesse ciclo vicioso. Então, ele fala de você sair dessa corrida dos ratos. E então, como sair dessa corrida dos ratos é você aumentando a sua coluna de ativos. Muito bem. É interessante quando ele fala, né, sobre ativo e passivo, porque muitas vezes o ser humano, o que que ele quer? Muitas vezes ele quer investir no passivo, mas o passivo ele te traz despesas. Um exemplo, a pessoa tem o desejo de comprar uma casa na praia. Nada contra, né? Mas será que é o momento? Porque aquela casa na praia, aquele apartamento na praia, muitas vezes ela vai ficar parada, gerando um passivo, uma despesa, né? IPTU. IPTU, despesa de limpeza, enfim. E a pessoa já investiu um valor ali que ele poderia ter investido em outro local. Então, ele fala muito disso, de investir em passivo. Quando você investe em passivo, você está perdendo dinheiro. Tá? Claro que se a pessoa inverter, fazer essa casa de praia render um valor, ela já está sendo um ativo, Já porque ela mudou a chave. mudou a chave, ela está rendendo um valor, ela está entrando nas receitas. Então, isso que é o legal do livro, ele explica, né? E como você comentou a corrida dos ratos, quando a pessoa ganha dinheiro, né? Ganha bastante dinheiro, mas ela gasta bastante dinheiro também. E fica sempre nessa corrida e nunca sai dessa corrida. Legal, Vinícius. Obrigado pela dica aí, pelo que você trouxe. Mas ele coloca uma frase, eu anotei aqui. Ele diz assim, ó, se você quiser ficar rico, tudo que precisa fazer é comprar mais ativos geradores de renda e manter seus passivos e despesas baixos. Então é isso que a gente comentou, né, Que é Vinícius? uma frase forte, querendo ou não, também essa frase, porque se nós não tivermos esse dinheiro para gerar para nós, é, quando chegar na velhice a gente vai faltar. Então é uma coisa que se você quer ter um futuro melhor, um dinheiro melhor, fazer com que esse ativo aumente e você continue num padrão. Lógico que não é pra gente ser. Ai, fugiu a palavra, mas ficar sempre, coitadinho, vou viver com o mínimo possível. Também temos que ter qualidade de vida, mas fazer com que o nosso passivo cresça mais lentamente do que nossos ativos, né? Muito bem. Ô Vinícius, dê
algumas sugestões de ativo, porque ele fala aqui também, porque muita gente acha assim, ativo é só imóveis. Não, mas tem outras fontes de ativo. Como que a pessoa que está nos escutando, né, o nosso ouvinte, o que que ele pode entender como ativo que pode gerar receita para ele? Ó, é, essa parte assim eu não é recomendação de investimento porque eu não sou especialista nessa área, então já deixando bem claro. Mas o que a gente pode gerar de ativo para nós que é vir, tem o imóvel que a gente pode colocar sim para ser uma renda de aluguel, que vai vir fazer uma renda passiva, mas também temos, como que eu comentei uma parte, os fundos imobiliários, que tem fundo imobiliário que são shoppings, tem fundos imobiliários que são galpões logísticos, lajes corporativas, que são prédios comerciais, por exemplo. Tem prédios na Faria Lima ali, que é a parte muito bancária, muito da parte financeira do país fica na Faria Lima. Então tem o prédio da XP, você pode ter esses empreendimentos que também vão te gerar renda passiva. Ações também que pagam dividendos. Uma coisa que está muito na alta, mas também para você ter uma diversificação no seu portfólio é ter um pezinho ali no exterior. Então, tipo assim, não ser a carteira toda fora do país, mas ter uns 10% fora para você começar a entender porque nos Estados Unidos, do mesmo modo que tem os fundos imobiliários, temos os ratings, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos. Muito bem, Vinícius. Ele fala também no livro sobre os negócios, né? É importante também se você tiver um tino nos negócios, é importante também você ter um tipo de negócio, principalmente aquele que não depende da sua presença, porque senão você se torna o funcionário da sua própria empresa, né? Então a gente vê hoje vários negócios que você pode, enfim, entrar nesse negócio e não depender exclusivamente de você. Ela se declara, né? Como é que é isso no livro? Ele explica um pouquinho disso, né? Então, hoje até tem muita tecnologia de empresas que é automatizada, que você pode não precisar estar nela, né? Se você passar hoje num mercado, exemplo assim, de grandes capitais, o Pão de Açúcar já está tendo não está tendo mais o caixa, o funcionário do caixa. Então, dependendo das vezes você tem alguns empreendimentos, aquelas lavanderias automatizadas também é uma forma de você ter uma renda passiva, porque você vai montar um novo negócio sem você estar nesse negócio, igual você disse. Porque se eu fico no meu negócio, que é o meu caso, hoje ainda, eu sou meu funcionário, eu sou funcionário da minha empresa, da minha clínica, né, meu consultório. Então, a gente procurar a criar outras maneiras de empreender, para poder começar a empreender, sem estar com o ativo mesmo que é o nosso tempo. Então, criar escala, que o livro ensina sobre isso. Que pro Robert, ele se concentrou muito em comprar imóveis, só que de uma maneira inteligente, que o livro até mostra. Que ele sempre comprou imóveis em lugares que todo mundo falava que estava desvalorizado. E uma frase que fala que o rico que gera dinheiro, cria dinheiro, ele dá um exemplo de um imóvel que ele comprou. Ele não tinha o dinheiro para comprar o imóvel ali, ele pega com um colega e faz todo o trâmite de comprar o imóvel e já faz a venda antes mesmo de precisar dar o tempo de pagar esse colega. Então, ele gerou um novo ativo para ele, comprou e revendeu e conseguiu já criar esse dinheiro com o ativo e pagando esse colega. Legal. E o livro também, quase que pro final do livro, ele fala de superar obstáculos. Ele coloca lá o medo, né? Que a gente tem que saber lidar com o medo, sobre o cinismo, a preguiça e também os maus hábitos. O que que você entendeu dessa parte do livro, Vinícius? Que ele fala principalmente dessa parte dos maus hábitos, da gente mudar a mentalidade em relação ao dinheiro.
É que essa parte do livro também eu trago um pouco do início, né? Que ele fala que para você ter dinheiro você tem que ter uma educação financeira. Então, esses maus hábitos que a gente acaba tendo é aquela coisa que esse livro é legal, que são duas crianças no início que se contrapõem, né? Que é o Robert, que é o próprio autor do livro, que ele conta a história dele assim, e o Mike, seu amigo, que eles olham um dia os amiguinhos da escola falam assim: "Ah, vocês não têm dinheiro para sair com a gente, então a gente não convida vocês por isso". E aí os dois se perguntam e vão conversar com o pai do Robert, que é um professor acadêmico muito especializado, só que não tinha educação financeira. E vai conversar com, então o pai do Robert manda conversar com o pai do amigo dele, o Mike, que o pai do amigo dele era empreendedor já, estava começando a fazer negócios diferentes. Então, e aí ele mostra o livro inteiro nessa parte inicial, que dá um contraponto no final que você perguntou. O pai ensina os dois a como não ser do modo operante comum, normal que todo mundo segue. Então ele pega, ensina os dois garotos a não ter medo, assim. Então, aprender a empreender, ter vontade de arriscar, assim, de negócios, logicamente tendo suas ponderando as coisas. Então, o não ter medo acaba que a gente vai aos poucos olhando. O medo é normal para todo mundo. Até vou dizer, minha primeira vez conversando aqui na frente de uma câmera dá medo. Mas a gente não pode deixar esse medo nos travar, porque o problema do medo está quando nos trava. Mas se a gente consegue superar ele, o horizonte é muito mais bonito lá depois que a gente supera esse medo. Legal, Vinícius. Quanta sabedoria nesses livros, né? Então, mais uma vez, o Pode Começar indica a leitura desse livro, tá? Muito importante. Você que quer começar a entender sobre investimentos, sobre dinheiro, é um livro que a gente sempre indica. Legal, Vinícius. Estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Eu sempre falo, né? Se tivesse uma plateia, terminou, né? O papo estava tão bom, tão gostoso, falando sobre esses dois livros que trazem grandes ensinamentos na área, principalmente na área financeira, né? Na área de negócios. E sempre no final, Vinícius, você tem uma palavra final, né? Então eu falo, pode começar, você fala a mensagem para o nosso ouvinte, tá ok? Tá ok, fala. Combinado? Combinado. Vinícius, pode começar. Então pode começar a sonhar com alguma vida diferente, porque esses dois livros que a gente trouxe aqui de conversa nos faz querer sair daquela nossa zona de conforto e ver que a gente pode ter algo mais. Pode começar também a empreender, montar o seu próprio negócio, como foi o caso que eu contei que eu e minha esposa montamos nosso consultório. Então, o que tem é começar mesmo. Logo, o nome do podcast já é um incentivo a isso, poder começar. E também começar direito. Então, procurar pessoas como você, entre outros, que pode nos auxiliar a dar começar com o pé direito o negócio. Então, pode sonhar em algumas coisas. Tem gente que fala que eu sonho alto demais em algumas coisas, mas é normal. Se você não sonhar alto, talvez você não tenha resultados que merece. É mais basicamente isso o recado que eu deixo. Então, pode começar a sonhar. Muito bem, Vinícius. Eu agradeço, tá, a sua Eu que participação, a agradeço. disponibilidade de estar aqui no estúdio, né? Esse estúdio bacana aqui. A gente está com a Flyra, a Ana Cecília tá nos assistindo também. Quem sabe ela vai ser uma das próximas apresentadoras, né, do Pode Começar. A gente vai criando aí né, deixando aí o legado para as pessoas também, que é importante. Vinícius, eu agradeço também você que nos assiste, você que é inscrito no canal, tá? Eu agradeço muito a sua participação. Se quiser colocar algum comentário, se quiser deixar alguma dica também, a gente está aberto. Se quiser colocar também sugestão de assuntos para a gente estar falando aqui no Pode Começar, nós estamos abertos também para estar dando esse feedback para vocês também. E agradeço principalmente a Deus pela oportunidade
de estarmos aqui com saúde, apresentando e compartilhando conhecimento no Pode Começar. Tá bom? E até o próximo Pode Começar. Fiquem com Deus.